Meus queridos irmãos, amados amigos, que a graça e a paz de Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo ao nosso canal. Nós estaremos hoje comentando sobre as promessas de Deus para pais e filhos, baseado no Salmo 127, versículo 3 ao versículo de número 5, e depois na carta aos Efésios, capítulo 6, verso 1 ao verso de número 4. O Salmo, ele diz que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado é o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem o que? Aos seus inimigos à porta. Em Efésios capítulo 6, nós vamos ver que fala sobre a obediência, que os filhos devem obedecer aos pais, devem honrar os pais e a mãe, porque é o primeiro mandamento como promessa. Está lá no livro de Êxodo, e Paulo vai repetir aqui para a igreja que está em Éfeso. Para que te vá bens e viva muito tempo sobre a terra. E os pais, não provoqueis o que a ira, o que dos vossos filhos, mas criai-os na admoestação do Senhor. Então as promessas de Deus, ela se estende sobre o relacionamento pai e filhos. Essa questão, ela é tão abençoada por Deus, porque Deus se identifica como um pai de família. E nós vamos ver que Deus, para que haja harmonia dentro da família, Ele criou o quê? Normas, regras, parâmetros de convivência entre os pais e os filhos. E quando essa convivência ela é segundo os princípios da palavra de Deus, nós vamos ver que muitas bênçãos serão derramadas sobre o lar, sobre a família. Então, no Salmo 127, nós vamos ver que o salmista, ele fala que os filhos são propriedade, são patrimônios de Deus. E o fruto do ventre, está dizendo aqui do útero, a sua recompensa. Então, os filhos está relacionado com o relacionamento do cônjuge, o relacionamento familiar. Então, o salmista, ele apresenta como um presente de Deus. Então, o homem, os pais são mordomo dos filhos, dessa herança que Deus deu a eles, para que eles possam cuidar, proteger, educar, instruir o caminho. E o salmista diz ainda que assim como as flechas na mão do valente, então o guerreiro ele vai apontar o alvo, ele vai lançar a flecha, assim os pais, eles precisam o quê? Preparar os filhos para que os filhos possam ser lançados e venham ter êxito na sua caminhada, venham ter êxito durante a sua peregrinação. Então os filhos, eles continuarão o que é a jornada. Então os pais prepararão os filhos para dar continuidade o que a sua caminhada. E Deus, ele estabelece o que bênçãos para os filhos, relacionado com a honra aos pais. Honrar aqui significa dar o quê? A reverência, o reconhecimento. Nós vamos ver que no Antigo Testamento, a questão de desonrar os pais era uma sentença grave, que era punido com a morte. Então, resistir o que às autoridades dos pais
é insurgir contra a autoridade do próprio Deus. Porque Deus se identifica como um pai. O pai que cuida, o pai que protege, o pai que guarda, guia. Então, honrar aos pais traz benefícios relacionados com a prosperidade. Os filhos irão prosperar. E também alcançar a longevidade, para que prolongue os seus dias sobre a face da terra. Então, essa questão de honrar, de obedecer, está relacionado, né? Não só de obedecer, mas de demonstrar o quê? Amor, afeto, carinho para com os pais, para com aqueles que são seus genitores. E a bênção para os pais, nós vamos ver que Paulo, ele disse, né, que os pais devem o quê? Criar os filhos na doutrina e na exortação do Senhor. Então a disciplina, ela é algo necessário na vida dos filhos e ela deve ser aplicada de uma maneira equilibrada, de uma maneira sábia, para que não venha suscitar a ira dos filhos. Porque quando há o exagero, há o excesso nessa questão de estabelecer a doutrina, a exortação, nós vamos ver que vai gerar conflito. Porque os pais, eles podem provocar a ira através de palavras ásperas, através de agressão física. E também nós vamos ver que também se os pais, se eles forem omissos, nós vamos ver que isso trará prejuízo na questão de autoridade. Então os filhos precisam de regras, precisam de freio, precisam de orientação. Os pais podem provocar o quê? A ira dos filhos quando há um excesso de proteção ou favoritismo. Nós temos o caso lá de Jacó e Esaú. Havia o favoritismo dos pais, criou um conflito dentro do lar. Então nós temos que entender que os filhos são diferentes. Há uma diferença entre os filhos. Todos devem serem amados e os pais devem procurar entender as suas diferenças para ajudar os filhos na sua caminhada e também para resolver os conflitos dentro do lar. Porque quando os pais ficam em silêncio ou não se conversa, não se comunica, cria a ira. Nós vamos ver que quando Davi ele resolve chamar Absalão de volta, fica 2 anos sem conversar com o filho. Aquilo criou uma revolta, criou uma ira, e nós vamos ver que depois acabou tendo uma desavença muito grande dentro da família. Então os pais precisam cultivar dentro do lar o ensino da palavra de Deus. Já no Antigo Testamento nós vamos ver essa responsabilidade que os pais tinham de ensinar o filho ao deitar, ao levantar. Nós vamos ver que o texto diz, né, que estas palavras hoje eu te ordeno estarão no teu coração e as intimarás os teus filhos, e delas falará assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando. Então a palavra de Deus, ela precisa ser ensinada em todo o tempo, dentro do lar, viajando. Os filhos precisam ser orientados para que venha a ter uma formação de caráter, de moralidade,
de acordo com as Sagradas Escrituras. Então, dentro de um lar não pode faltar ensino da palavra de Deus, não pode faltar oração, não pode faltar conversação entre os filhos, porque isso vai trazendo vínculo e você poderá estar transmitindo para ele os ensinos corretos, porque ser pai é um grande desafio dentro do tempo em que nós estamos vivendo, em que há um ataque muito grande contra a família, contra os filhos. O relativismo que nós encontramos aí, onde se pode tudo, onde tudo é relativo. Então os pais, eles precisam ter esse cuidado, criar prioridade na vida da família. Então, a lista de prioridade, a primeira prioridade de uma família é o cuidado de um cônjuge para com o outro. Porque se o relacionamento for bom entre os pais, nós vamos ver que isso vai ter impacto positivo na vida dos filhos. Segunda lista de prioridade vem os filhos. Então é o cônjuge, os filhos e o terceiro lugar a igreja. Porque aonde há harmonia no lar, as igrejas serão fortes. Então os filhos, como herança, como presente de Deus, eles precisam serem orientados tanto na questão emocional como na questão espiritual. Então, filhos não precisa só dos cuidados físicos, precisa de cuidados emocionais e de cuidados espirituais na vida deles. Então, criar os filhos na admoestação. Então, quando os filhos eles são disciplinados, eles são corrigidos, nós vamos ver que isso vai promover o desenvolvimento do caráter, da honra, da responsabilidade. E os pais precisam ser exemplo para os filhos naquilo que eles transmitem, naquilo que eles ensinam. Porque não se ensina só com palavras, se ensina acima de tudo com exemplo. Porque palavras edificam, mas o exemplo ele arrasta, ele traz junto. Porque quando os filhos são criados em um ambiente em que há disciplina, eles respeitam as autoridades, eles respeitam as pessoas mais velhas, eles respeitam o quê? As outras pessoas. E essa questão da obediência, elas traz bênção para os filhos e para a sua descendência, para a sua posteridade. Então, uma das bênçãos para os filhos, nós vamos ver que os filhos, eles podem, serem alcançados por dons espirituais, dons da graça. Eles podem ser abençoados através da instrução, de uma comunhão íntima com Deus, da qual levarão a produzirem o quê? O fruto do Espírito. Onde eles experimentarão a plenitude do Espírito. Então a família, o lar é o local onde os filhos são abençoados. Onde eles não só crescem fisicamente, mas eles crescem emocionalmente e espiritualmente, tendo uma comunhão com Deus e experimentando as bênçãos e as promessas de Deus sobre a sua vida. Então o lar precisa ser um lugar de ensino, um lugar de proteção, um lugar que os filhos tenham o desejo de estarem e ali serem instruídos para vencerem as dificuldades.
da vida fora do lar. Porque os pais que garantem o que? Uma educação, garante o que? Uma proteção para os filhos, nós vamos ver que os filhos, eles estarão prontos para os desafios da vida. E se eles forem obedientes, o Senhor garante estarem com eles por onde quer que eles andarem. O Senhor não só garante a sua presença, mas garante o quê? Sabedoria, garante graça. Então precisamos proteger os nossos filhos, ensinando o quê? A usarem o quê? As armas espirituais diante da batalha. O escudo da fé, ter fé em Deus, a espada do Espírito, conhecer a palavra, se alimentar dela, o capacete da salvação, a mente está segura em Cristo. Os pés está calçado com as sandálias do Evangelho, as boas novas. Ser o propagador de boas novas. Então a vontade de Deus é que as suas bênçãos, elas sejam derramadas sobre o lar, sobre a família. A grande verdade é que não é fácil criar filhos no ambiente em que nós estamos vivendo, é uma tarefa difícil. Só que os pais devem buscar sabedoria diante de Deus para ensinar, corrigir, disciplinar, exortar de uma maneira sábia. E os filhos precisam aprenderem a honrarem os pais e a ouvirem os seus conselhos para que possam prosperar e alcançar longevidade. Então, que Deus os abençoe, que Deus os guarde e que possamos sermos pais tementes a Deus e filhos que também amam o Senhor. Porque quem teme a Deus instrui os seus filhos no temor do Senhor. E quem ama a Deus, quem honra a Deus, honra os seus pais. Então, até um próximo encontro. Deus assim permitindo, fique na paz do Senhor.